certamente um dos filmes de quadrinhos mais detestados de todos os tempos. E olha que eu nem acho que esse é o pior filme do Superman, viu? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para a quarta edição do nosso especial sobre o Superman, antes da estreia do filme do James Gunn, que inclusive, vai ter uma visita aí do elenco da equipe no Brasil, no Rio de Janeiro, no próximo mês. Legal ver que o Brasil finalmente está sendo incluído nesses grandes eventos. Na verdade vai ser nesse mês, no final desse mês. Então, pra gente, não vou dizer comemorar em grande estilo, mas seguindo aí a nossa maratona, hoje eu vou falar sobre Superman 4, Em Busca da Paz, o filme de 1987, dirigido pelo Sidney J. Furie. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, o Karma veio morder de volta o Salkind de Pierre Spengler e toda a produção de Superman 3, que achou que conseguiria ter um filme bem sucedido sem o Richard Donner, apostando na comédia, apostando em Richard Pryor, e aquele filme, é o que é, eu falei sobre ele aqui no canal. Eu definitivamente não achei ele tão ruim quanto eu me lembrava, tem alguns elementos ali cujo potencial dá pra ver de longe assim, bem de longe, mas ele foi um filme que acabou sendo mal sucedido na parte da crítica, na recepção do público. Ele fez uma graninha, apesar de ele não ter conseguido se pagar, o que já deixou os Salkinds bem receosos em fazer um novo filme do Superman. E, eles iriam testar algo diferente que eu prometo que eu ainda vou falar aqui no canal. Eles produziriam no ano seguinte, em 1984, um filme da Supergirl que teria participação do Christopher Reeve, é cânone dentro do universo dos filmes do Donner, mas cujo resultado acabou sendo um verdadeiro desastre. A Warner Bros. Nem quis lançar o filme e foi o basta para que os Salkinds vendessem os direitos do Superman e fossem se concentrar em outros trabalhos. Quem acabou comprando no Festival de Cannes a autoria, os direitos do personagem, foi a produtora Cannon Filmes, representada aí pelos produtores Menahem Golan e Yoram Globus, que pagaram 5 milhões pelos direitos e estavam determinados a ter um grande sucesso, a ter um filme do Superman de verdade. Estavam numa posição um pouco delicada, porque a Cannon vinha numa sucessão de alguns fracassos, de alguns filmes que não estavam performando muito bem. A Cannon tinha esse padrão de negociar os filmes para diferentes mercados, para diferentes distribuidoras em países diferentes, contando com o sucesso internacional para garantir o valor de investimento. Com o Superman, eles sabiam que iriam precisar do Christopher Reeve, que já estava numa fase um pouco diferente na carreira, então eles chegam lá para o Christopher Reeve com 6 milhões de dólares, é mais do que eles pagaram nos direitos do personagem, e controle criativo completo. O Reeve poderia ter aprovação de diretor, de roteiro, de história, tanto que é o próprio Christopher Reeve que bola o argumento inicial desse filme, que refletia a posição política dele na época, O Christopher Reeve queria que algo fosse feito em relação às armas nucleares do planeta. Eles ainda estavam vivendo na Guerra Fria, nos anos finais da Guerra Fria, mas ainda era um tema muito em pauta, muito discutido. O Christopher Reeve então fica muito motivado, eles conseguem reunir a Margot Kidder, o Gene Hackman, começam a trabalhar num roteiro bem ambicioso, épico, que prometia ser o melhor filme do Superman, enquanto o Reeve buscava um diretor para o projeto como Ron Howard, que foi a principal sugestão dele, e ele chega a se encontrar com Wes Craven, que foi a sugestão da Cannon, porém o Reeve e o Wes Craven não têm nada em comum, nada bate em relação ao projeto, e por mais que o Richard Donner tenha sido convidado para voltar e existiu uma certa conversa, o Donner estava já ocupado com os filmes do Máquina Mortífera e ele também disse que não tinha mais nada a oferecer ao personagem, depois de uma conversa dele com o Tom Mankiewicz, o roteirista dos dois primeiros filmes. O nome escolhido acaba sendo do Sidney J. Furie, que fez aquela franquia de filmes de espionagem com o Michael Caine, que o Harry Saltzman produziu, como o Dick Press Files, mas também um terror bem cabreiro aí, que é o A Entidade, de 1982, com a Barbara Hershey. Dei uma procurada nesse filme, ele é bem pesado, interessante também. E a produção, que teria aí um orçamento de 34 milhões de dólares, é um pouco menos do que o primeiro Superman teria, foi um verdadeiro fiasco, pessoal. Foi um fiasco porque a Cannon tinha um método de baratear a produção, de fazer as coisas do jeito deles, como, por exemplo, negar
filmagens em Nova York, que abrigou Metrópolis nos 3 primeiros filmes, e resolver a maior parte das cenas numa rua de shopping center na Inglaterra, e também construir porcamente a Fazenda dos Kent para não ter que voltar para o Canadá. Tudo isso foi frustrando a equipe, o elenco, o próprio Christopher Reeve. Houveram situações como, por exemplo, um processo legal de 2 roteiristas que processaram o Reeve e a produção, acusando ele de ter roubado a ideia do roteiro. A Canon venceu o processo, mas teve que custear toda a defesa legal usando o orçamento do filme. Teve um dublê que caiu, se machucou, quebrou os 2 braços, processou a produção porque dizia que eles não estavam com condições seguras, venceu o processo e a grana saiu do orçamento do filme. O Superman 4 originalmente tinha 34 milhões de dólares. O orçamento é cortado pela metade no meio da produção, o que realmente você vê na tela, né? Os efeitos visuais estão inacabados, muitas cenas foram cortadas porque a Canon, desesperada para ter mais dinheiro, porque muitos filmes deles estavam fracassando naquela época, viram que se o filme fosse menor, eles poderiam exibir em mais salas no mesmo dia. Então, eles cortaram cerca de 45 minutos do filme. Ele é meio, né, sem nexo em algumas cenas, em saltos temporais, em mudanças de personagens, em arcos que não se resolvem. E o próprio Christopher Reeve, apesar dele aparecer na mídia falando que o filme ia ser bom, que ele acreditava no sucesso, dentro, né, pessoalmente, ele conversou com o John Cryer, né, antes de fazer Two and a Half Men. John Cryer estava aí como sobrinho do Lex Luthor. Ele já sabia que o filme ia ser um desastre, que ele não ia se salvar. Os efeitos visuais, né, eles não contaram com a mesma tecnologia que o Donner desenvolveu no primeiro filme. Optaram por uma equipe muito mais barata, com muito pouco tempo. Eles tiveram 1 mês para fazer todos os efeitos especiais desse filme, e quando você assiste, né, o resultado na tela, isso é bem evidente. Pelo menos, o John Williams, né, apesar de não voltar para fazer a trilha do filme, chegou a escrever material original para o filme, que acabou tendo a orquestração do Alexander Courage, que é bem competente, para ser sincero. Resultado, chegaria nos cinemas americanos em julho de 1987, já com clima de funeral. É de fato um filme muito ruim, não dá pra negar que ele é um produto mal acabado, que dá uma vergonha alheia de assistir em vários momentos, mas eu devo dizer, sendo bem sincero, fazia muito tempo que eu não assisti esse filme. Eu acho que ele tem uma ideia forte, tem um coração no lugar certo. Não funciona 100% do tempo, mas é melhor que o Superman 3. A história do filme traz Superman vindo para o Christopher Reeve, motivado a resolver as questões de armas nucleares no mundo durante a Guerra Fria. Porém, durante sua missão de paz, ele precisa enfrentar Lex Luthor, vindo por Gene Hackman, que escapa da prisão e arma um plano para fabricar um inimigo perfeito para o herói, o Homem Nuclear, vivido por Mark Pillow. Então, primeiramente, vamos lá, né? O Christopher Reeve era um ser humano fantástico, um grande ator também, e eu admiro essa ideia dele, super ousada, ainda mais quando a gente está em 2025, vendo como os filmes de super-herói estão do jeito que estão, né, meio genéricos, meio lavados. Esse argumento que ele realmente está falando do coração, assim, de querer usar a figura do Superman, o maior herói do planeta, para resolver uma questão muito delicada, política e séria, de literalmente pegar todos os mísseis nucleares, amarrar numa rede gigante, rodopiar e lançar no espaço em direção ao Sol. Isso é legal, sabe? Eu acho que isso representa aquele idealismo, aquela inocência também que o Superman como ícone representa. Isso é legal, sabe? O momento que o Superman anda lá acho que é na ONU, né, para falar com as nações sobre o que ele vai fazer, a intensidade com que o Superman, o Christopher Reeve, né, a gente confunde o Superman com o Christopher Reeve porque de fato é a mesma pessoa, a forma como ele entrega aquele discurso onde ele fala que ele vai livrar o mundo das armas nucleares, você ignora qualquer problema burocrático, qualquer diplomacia ou crise política que isso poderia gerar, e você acredita na cena naquele momento, e, né, meio incompreensível que todos os governos do mundo estão, tipo, de boa, ok, jogue os mísseis nucleares pra longe, mas é bonitinho, assim, sabe? Tem uma ideia no lugar certo. E eu acho que o Superman 4 também tem uma premissa interessante de apostar mais no núcleo de jornalismo, em como o Planeta Diário está sendo comprado por um novo núcleo, por um empresário super sensacionalista que não se importa com a escrita da Lois Lane, com a gestão do Perry White. Apresenta essa nova personagem editora vivida pela Mariel Hemingway, a Lacey Warfield,
tá tentando armar aí uma espécie de triângulo amoroso com a Lois Lane da Margot Kidder, que está de volta nesse filme. Ele tem alguns bons momentos, sabe? A maneira como esse personagem força um sensacionalismo, algumas fake news e provoca o lado jornalista do Clark Kent, que a gente raramente vê no cinema, é sempre muito focada no Superman e o Clark Kent como uma figura de disfarce. Isso tem um bom começo, não tem um bom desenvolvimento, porque muitas cenas são cortadas, e aí você tem escapes inexplicáveis, como o fato do Superman levar a Lois Lane pra voar e ela esquecer disso depois, porque existe alguma espécie de poder mágico do beijo remanescente do segundo filme. Então você enxerga ali os elementos de um bom filme, né? O Jon Cryer falou numa entrevista que tudo fazia sentido no roteiro original. E eu acredito porque ele tem os bons elementos de uma história, a própria noção da ameaça de destruição nuclear como um ponto político ser representado em um vilão que é o homem nuclear, que é criado da forma mais estapafúrdia possível. O Lex Luthor, ele rouba um fio de cabelo do Superman que estava em exposição no museu, pra quê, né? Mistura lá com umas poções, joga num míssil em direção ao sol, e aí surge um homem nuclear com aquela roupa já toda feita, unhas de, né, parece uma garrinha, e a voz do próprio Gene Hackman numa potência mais forte. É bem ridículo, né? O homem nuclear acho que não tem defesa, assim. Eu acho que ele funciona como uma ideia, como um conceito, mas como execução totalmente ridículo. E as cenas de luta dele com o Superman, né? Pelo amor de Deus. Você vê que tinha uma ideia. O Sidney J. Fury, não sei o quanto de participação ele teve, até o Christopher Reeve dirigiu Sequência de Segunda Unidade. A ideia é ambiciosa de fazer esses dois seres superpoderosos lutarem em vários pontos do mundo, né, numa cidade italiana, nos céus, em Nova York. Metrópolis não existe, né? É Nova York. Você vê os personagens falando de Metrópolis, tá lá o World Trade Center, a Estátua da Liberdade, lutando na Lua também. É algo muito mais ambicioso do que o Donner e o Richard Lester tinham feito no Superman 2, de ter 4 kryptonianos lutando numa rua em Metrópolis. O problema é a execução mesmo, né? É ridículo, é risível. Eles têm uma tomada do Christopher Reeve voando que eles repetem umas 10 vezes ao longo do filme inteiro. É a mesma tomada, ele voa do mesmo jeito no espaço, na cidade, dentro de um túnel de metrô. Acho que sim, o lado técnico do Superman 4 é chutar cachorro morto, sabe? Não adianta nem falar. É ridículo, ninguém vai defender aquilo, não funciona. Os poderes, a execução é de baixo nível, é baixo nível, de verdade. Mas eu acho que de fato, assim, quando a gente compara com o Superman 3, que é um filme melhor acabado, com toda certeza, ele é mais redondo, ele não tem grandes buracos de história que nem o Superman 4, né? Tem um momento que o Christopher Reeve fica velho do nada, e isso, né, tá explicado por conta dos 45 minutos de filme que eles cortaram. Então, ele é um filme muito torto, estruturalmente, tematicamente, mas aqui e ali você vai ter alguns bons escapes, né? Tem uma cena no começo do filme que eu acho bem interessante, que eu queria ver um desenrolar melhor, por exemplo, que é quando o Clark tá de volta na fazenda de Smallville para vender a residência onde ele morou, onde ele cresceu, e tem uma melancolia naquela cena, né? A forma como o Fury filma, como o Reeve interpreta aquela cena, né? Fingindo ser o Clark Kent de novo. Você vê que o potencial tava ali. O grande problema, de fato, é quando o seu orçamento é cortado pela metade no meio da produção. Não tem nada que você possa fazer para resolver o problema. Ajuda um pouco também, claro, ter o Gene Hackman de novo. O Gene Hackman é absurdamente melhor do que o Richard Pryor ou aquele vilão tosco do Superman 3. Então, nesse sentido, né, apesar do Superman 3 ser mais redondo, ser melhor finalizado como um filme, eu prefiro 1000 vezes ver Superman 4 primeiro, porque eu acho que pelo menos ele não perde a noção de que é um filme do Superman, tem uma boa ideia, uma premissa interessante, mas é uma execução absolutamente tosca, amadora e que literalmente ajudou a falir a Canon e acabar com a carreira do Christopher Reeve por um bom tempo. Dito isso, eu não acho que ele é o pior filme de quadrinhos já feito, não é o pior filme do Superman também, mas que ele dá uma vergonhinha, ou se dá. Pra Superman 4 Em Busca da Paz, eu dou uma nota 4. Eu vou dizer, é melhor do que eu lembrava, tá? Eu lembrava dele ser muito pior, dele ser um festival de horrores, mas é engraçado, né? Acho que como o tempo vai passando, até numa tranqueira que nem Superman 4, você consegue encontrar coisas melhores do que Thor Ragnarok, por exemplo. Desculpa, eu sei, eu não resisti. Mas enfim, num lado financeiro, pessoal, o Superman 4 foi sim um grande desastre de bilheteria,
tendo estreado nos cinemas americanos em 24 de julho de 1987 com 5,673 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 16,48 milhões, fazendo um total doméstico de 15,671 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 44,271 milhões, e no mundo inteiro um valor de 30,281 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 85,510 milhões. Um tremendo fracasso, pessoal, que não só matou a Canon, prejudicou a carreira do Christopher Reeve, deixaria o Superman longe das telas por 19 anos. E não que não houvessem tentativas de retorno, e é justamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo especial, que é um que eu estou muito ansioso para fazer, sobre Superman o Retorno, o filme de 2006, que foi o meu primeiro filme do Superman, e acho que justamente por isso eu tenho um carinho muito grande por ele. Quero ver se ele vai sustentar, porque já faz um tempinho que eu não assisto ele inteiro. Deixem nos comentários, pessoal, o que vocês acham de Superman 4, se é essa bomba completa, se tem algo ali que vocês conseguem salvar, se é pior ou não do que Superman 3. E obrigado mais uma vez por acompanharem o especial do Superman. A gente volta na próxima segunda-feira. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.